pastelzinho lá. Amados, eu tive aí uma semana bem nostálgica. O que é nostálgica? Relembrando a minha salvação, fazendo e os meus início da minha vida com Deus, do início do meu ministério, quando comecei a pregar, quando comecei a estudar a Bíblia. E foi com muita alegria, mas muita mesmo, que veio na minha mente alguns textos que eu gosto muito, textos que, digamos assim, acompanharam a minha vida cristã e que falaram assim profundamente ao meu coração numa época gostosa, numa época admirável, eu posso dizer, uma época muito boa, gostosa, numa época em que as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu entendo assim que foi bom demais relembrar, rever esse tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 32. Marcos 7, 32. Deixa a tua Bíblia aberta, porque nós iremos trabalhar aí no livro de Marcos somente. Então deixa a tua Bíblia aberta aí e trabalharemos aí, nesse texto. Marcos capítulo 7, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Veja bem, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Provavelmente ele era gago, Ele era surdo e na tentativa, de se comunicar, saía sons dos lábios, não é isso? Então trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo, versículo 35, se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Olha só. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Qual foi a ordem que ele deu, Dona? Que a ninguém o dissesse. Olha, eu acabei de te curar, mas presta atenção. Você não me conte nada para ninguém. Olha, não fale nada do que aconteceu para ninguém. Foi isso que ele falou? Não, ao contrário, E logo se abriram os seus olhos e a prisão da língua se desfez. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais lhe proibia, o que ele fazia? Mais ele falava. Olha só. 37. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Oremos mais uma vez. Vera, você ora, por favor.
Soberano, grande Deus, nós estamos aqui, Senhor, e queremos aprender de Ti, Pai. Para isso, Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos também, Pai. Abre a nossa mente e o nosso entendimento. Te louvamos, ó Pai, pela Tua grandiosidade, pelo Teu amor para conosco, Senhor. Toma conta, Senhor, do Teu vaso, que ele possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor lhe apraz para nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, não dá para usar, né, Tiago? Agora eu vi tudo. Oi? É melhor você falar sem. Sem, beleza. Amados, veja bem. Esse é um texto que ele descreve uma situação até bastante engraçada, né? E talvez até uma das mais engraçadas do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus ele cura um homem que é praticamente mudo. E ele pede que não diga nada a ninguém. Ele fala assim, ó, cura o cara que é mudo e fala o que para ele, dono? Não é para divulgar ninguém. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém a respeito do que aconteceu com você, viu? Olha 36. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem. Mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgava. Imagina essa situação, amados. O homem até então ele não falava nada. Ou quando falava, falava com muita dificuldade, talvez alguns barulhos, grunhidos, não sei. Mas Jesus o cura. E ele começa a falar fluentemente. Contudo, Jesus faz uma recomendação. Diga nada a ninguém não, hein? Mas como que eu não estou dizendo nada, Senhor? Eu consigo falar. Eu vou chegar perto aí das pessoas e vou ficar mudo. Vou falar assim, eu agora falo. Eles nunca me ouviram falar. E eu preciso contar o que o Senhor fez na minha vida. Mas Jesus disse, não diga nada a ninguém. Insistiu Jesus. Irmãos, que pedido mais inútil foi esse de Jesus para aquele homem. Jesus ele faz um pedido que foi inútil. Por quê? Porque aquele homem, ele saiu de perto de Jesus e começou a contar a todo mundo o que havia acontecido. Ele saiu contando, olha, agora eu falo, olha a minha voz, eu ouço, pode falar que eu estou ouvindo também. E aquelas pessoas, de acordo com o versículo 37 aí na tua Bíblia, ficaram maravilhadas e admirando-se sobremaneira diziam, tudo faz bem. Olha, tudo faz bem. Por que será que ele falou isso? Que eles falaram isso? Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amados, esse texto me trouxe uma reflexão muito gostosa na minha mente. E eu fiquei imaginando quantos surdos, eu não digo surdos, conversei com a Ellen e ela disse que o surdo ele não manifesta tanto essa vontade, mas quantos mudos gostariam de falar? Quantos mudos gostariam de se comunicar, de sair de dentro do seu mundo de silêncio absoluto e expor aquilo que pensa, discutir, achar soluções, se comunicar. E é engraçado que esse texto que nós acabamos de ler, ele começa situando Jesus em uma geografia bastante conhecida aí no Novo Testamento, nos Evangelhos. Né? Olha o 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Esse texto diz que Jesus ele havia deixado o país. Ele passou a fronteira e ele foi ali à terra de Tiro, de Sidom, veja bem. E ele sai pela terra de Sidom, contornando ali o mar da Galileia. Ele contorna o mar da Galileia e ele segue em uma outra direção. Ele vai para uma outra região também conhecida
para a região de Decápolis. Decápolis era um lugar, o próprio nome está deixando a entender, que era constituído por 10 cidades gregas, entre elas Gadara e Gerasa ou Gerasa. Te lembra alguma coisa? O que aconteceu nesse lugar? Alguém se lembra? Os evangelhos narram um pouco antes um episódio em que Jesus liberta um homem possesso por uma legião de demônios. Marcos capítulo 5, uma ou duas folhinhas atrás, a partir do versículo 1. Aí Lucas 8 também, Mateus 8 narra. Jesus, de acordo com esses textos, ele repreende a legião de demônios que estava ali naquele homem. Aquele homem estava ali endemoniado e Jesus repreende essa legião que estava naquele homem e traz aquele homem à lucidez. E aquele homem, depois que Jesus expulsa aqueles demônios, aquele homem senta-se aos pés de Jesus. Ele está plenamente curado. Ele está calmo, está quieto. Ele está em perfeito juízo. Ele não se fere mais. E o interessante nessa passagem é que Jesus mandou que os demônios saíssem daquele homem e entrassem aonde? Nos porcos. Jesus mandou que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem numa manada de porcos. E aqueles porcos, diz a Bíblia, que fizeram o quê? Se precipitaram dentro de tudo para lá. Se jogaram no combate. Isso, morreu tudo. Né? E vendo os porqueiros, os donos dos porcos, o que tinha acontecido, eles saíram contando na cidade. Eles foram lá e falaram: olha aqui, lembra lá daquele demoniado lá? Chegou Jesus lá, expulsou, entrou nos porcos, os porcos caíram, tudo morreu, nós estamos agora sem porco. E o que acontece? Lá em Mateus 8,34, não precisam ir, diz que a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. E quando encontraram Jesus, o que eles fizeram com Jesus? Você sabe? Cai fora daqui! Fora da nossa terra! Vão embora, vai embora, Jesus! Vai embora! Some daqui! Olha o prejuízo que o Senhor nos deu aqui! E agora Jesus está de volta à região. Jesus volta para lá. Lembrando que uma das últimas palavras do mestre, aquele homem de Gadara, e que insistia em ir com Jesus, foi a seguinte. Olha só. Olha que diferença. Lá em Marcos 5, 18, não preciso abrir, se estiver aberto aí, ótimo. As últimas palavras de Jesus para aquele homem endemoniado de Gadara, que ele insistia em ir com Jesus, diz assim, no versículo 18: vai para a tua casa, vai para os teus. Está aberto aí, Dona? E faz o quê? 18, né? Isso. E entrando ele no barco, rogava que fora... 5,18, você está? Marcos 5,18? Então deixa aí. Vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha a diferença da coisa. Aqui ele mandou fazer o quê? Anunciar. Vai e anuncia o que aconteceu com você. E no capítulo 5, versículo 20 do Evangelho de Marcos, ele foi e ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. Ele começa a andar por aquelas cidades ali de Decápolis, por aquelas 10 cidades, e ele começa a anunciar: olha, Jesus fez isso na minha vida, olha eu aqui, ó, tô são, eu estou em perfeito estado. E todos ali se maravilharam. E esse texto diz que aquele homem, agora ex-endemoniado de Gadareno, começa a pregar a palavra ali. Ele começa a pregar a palavra ali e posteriormente, como disse, vai para as 10 cidades, dizendo o que Jesus fez na vida. E agora,
Jesus volta ao mesmo local em que foi o quê? Expulso. Quando o Senhor expulsa os demônios daquele homem, os demônios vão para os porcos se atiram no precipício e Jesus é expulso da cidade. Agora Jesus volta de novo. E ele volta para aquele local em que foi expulso. E agora, o mestre voltava por quê? Porque ele tinha uma obra para fazer naquele local. Ele volta para aquela mesma região, porque ele tinha uma obra para fazer naquele local. Alguém ali esperava por Jesus para ser curado. Alguém ali necessitava de libertação. Havia um homem cheio de complexos, um homem fechado, um homem lacrado para o mundo. Um homem que precisava abrir-se para a vida. E quando alguém precisa abrir-se para a vida, Jesus é a chave para a vida. Jesus é a chave. Marcos 7, 32. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão. Chegando ali, naquele mesmo local em que foi expulso pelo milagre na vida daquele homem que era endemoniado, daquele homem que andava pelos sepulcros, que andava sem roupa, mas que estava liberto, mas que agora estava liberto. O que eu acho interessante aí é que esse milagre do endemoniado, ele repercutiu. Isso é, porque Jesus, quando passa através do território de Decápolis novamente, lembre-se de novo que ele foi expulso dali. O que as pessoas fazem? Trouxeram-lhe um surdo e gago. Dali, da onde ele foi expulso, trazem um surdo e gago. E eu fico pensando, o que aquele endemoniado saiu pregando naquelas 10 cidades? Aquele homem contou as maravilhas de Jesus para todo mundo. Ele saiu expulso. E quando chega ali novamente, trazem para ele. Trazem um surdo e gago. E rogaram-lhe que pusessem as mãos sobre ele. Olha a repercussão da palavra. Quando nós abrimos os nossos lábios e pregamos e falamos das maravilhas de Jesus, as coisas mudam, se transformam. Antes, Jesus não queria nem vê-lo. Agora rogam para que ele pusesse as mãos sobre aquele homem. O que aconteceu com essa mudança de atitude? Qual o fator que ocasionou essa mudança? O fator foi esse. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Marcos 5, 18 e 19. E aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Mudou completamente a opinião a respeito de Jesus. Voltando ao surdo. Trouxeram o surdo e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. Então Jesus, ele olha para aquele homem que é surdo, que fala com dificuldade, talvez gago, imita sons, e o leva para fora da cidade. E ali, distante da multidão, Jesus põe-lhe os dedos no ouvido e toca na língua com saliva. E ele ordena que se abra. Efatá. Abre-te. Oração e cura. Jesus diz: abre-te. Ora, e aquele homem é curado.
Aleluia. Amados, se lembrem sempre que Jesus é chave para a vida. E se lembre sempre que Jesus respeita a nossa fragilidade. No versículo 33 ele diz: e tirando a parte de entre a multidão. Jesus, antes de fazer a cura, retira aquele homem à parte daquela multidão. Retira aquele homem que estava lacrado, fechado para o mundo, que não se comunicava, um homem talvez cheio de complexos, e se percebe isso na narrativa, quando Jesus não cura aquele homem na presença de outras pessoas. Jesus o tira à parte, e tirando a parte de entre a multidão. E o fato de Jesus fazer isso, retirá-lo da parte, indica que aquele homem estava debaixo de complexos enormes. Aquele homem, ele não se encontrava preparado para receber um milagre ali publicamente. Ele não estava preparado para ser objeto de observação de todo mundo. Ele tinha complexos interiores que o impediam isso, mas Jesus percebe, porque Ele nos fez, nos formou e nos conhece. Aleluia. Amados, havia algum tipo de complexo que o inibia, que o impedia de se expor, de se deixar ver. Talvez o tempo que ele estivesse naquela situação, ele já era motivo de, olha lá, e Jesus de alguma forma, com toda a sua sensibilidade, Jesus com todo o respeito pela complexidade humana, porque nós somos seres complexos, ele olha para aquele homem e ele chega a esta conclusão. Então Jesus o retira para longe, para um lugar mais afastado, mais solitário, onde ali ele faz o milagre. Amados, aquele homem, emocionalmente falando, ele tinha limitações profundas. O mal dele talvez fosse uma introversão que o impedia de se comunicar, de abrir a boca para falar. Não havia porta de entrada e nem de saída na vida dele. Ele estava fechado, ele estava lacrado. Eu acho que se não fosse o fato de enxergar, poderíamos dizer que ele se encontrava cerrado em uma tumba, porque as vias de comunicações estavam totalmente trancadas. Mas pastor, por que ele era assim? Só Deus conhecia os motivos que o haviam fechado daquela maneira. Eu tenho certeza que aqui nós não temos ninguém surdo e mudo. Eu acho. Eu acho que aqui nós não temos ninguém surdo e mudo. Pessoas que são impedidas de expressar seus sentimentos e vontades. Mas eu acredito que a área na vida de muitos aqui habitam uma surdez e uma mudez absolutamente totais. Algum tempo atrás, eu gosto muito dessa ilustração. Creio que eu já até contei em alguma outra mensagem. Eu estava lendo um livro e nele estava o depoimento de uma senhora de meia idade. E nesse depoimento ela colocava a dificuldade que ela tinha com o seu marido. E ela lá contava: pastor, meu marido é difícil. E
quando o pastor perguntou, mas a senhora já falou para ele que ele é difícil? Já falei sim, pastor. E aí, ele ouviu? O pastor perguntou para ela. E ela respondeu, ele ouviu. Só não conseguiu escutar. Ele é capaz de repetir todas as palavras que eu lhe falei. Só não consegue deixar penetrar no coração dele. Ele ouve, mas emocionalmente ele está surdo. Ele ouve com os ouvidos, contudo o coração, as emoções estão bloqueadas. Tudo que eu falo para ele só é registrado em sua memória. Ele é como um computador. Não vai no fundo, no profundo da alma. Pois a maneira com que ele continua vivendo e agindo revela o fato de que nunca me ouviu, disse aquela mulher. Trabalhei muito com jovens, já disse isso aqui, a Ellen sabe bem disso, minha esposa. Parte da minha vida eu trabalhei com eles. Parte da minha vida eu ouvi jovens e adolescentes, e eu me lembro que certa vez uma jovem, ela disse assim, ela olhou para mim, com olhos, coração, alma, quando olha assim, um olhar penetrante, cheio de lágrimas, e me disse, meu pai nunca me perguntou se eu estou bem, meu pai nunca me perguntou se eu passei de ano, se eu estou satisfeita, se eu comi, se eu gosto de alguém, minha mãe nunca me disse que me ama, meu pai está surdo, ele não ouve. Aliás, a única voz que ouve é a voz da sua razão. Pastor, eu preciso conversar. Me disse uma jovem casada certa vez, a última vez que eu ouvi, eu te amo, na vida foi na época de namoro. Nunca mais ouvi, pastor. Na época de namoro era amor, eu te amo, amor. Depois que casei, nunca mais. Nunca mais saiu nada. Aquele homem se fechou, pastor, se amordaçou, se lacrou, entrou num cofre, trancou a porta por dentro e tornou-se absolutamente impenetrável. O único diálogo que existe no meu casamento é o som da televisão. Mas por que isso acontece conosco? Por que essas coisas acontecem conosco? São as mais variadas situações. Talvez essa pessoa se fechou porque ela tenha sofrido um trauma. Talvez um dia ela se abriu, ela se deu, ela acreditou, ela tornou-se vulnerável, ouviu, falou. Mas levou em troca uma cacetada tão violenta no meio da emoção que resolveu nunca mais ouvir ninguém. Resolveu nunca mais abrir a boca para mais nada. Se fechou. Se fechou. Às vezes nós temos o ato de acusar ele ou ela, mas nunca pensamos naquilo que fizemos para ele ou para ela. Assim é mais fácil. Eu tenho dito em aconselhamentos, até mesmo em mensagens, que Deus não quer que teu marido mude. Deus não quer que você, mulher, mude. Quando você falar assim, Jesus, muda meu marido, quem tem que mudar é você. Quando você homem falar, Jesus, muda minha mulher, não aguento mais, Jesus, não aguento, é você que tem que mudar. O grande problema é que é mais fácil achar defeito lá do que cá. Lá é muito mais fácil. Quando você conversa com alguém que está com problema conjugal, você diz, ai, meu marido, ai, a minha esposa. E eu? Difícil.
triste, muito triste. Tem casais que não conseguem conversar, diálogo, só acusações. Bom, mas eles pelo menos conversam, conseguem conversar, brigam, mas conseguem. E aqueles que sentam na mesa, quando sentam, que às vezes é a televisão, e não conseguem trocar uma única palavra. Quantos são casados há tanto tempo e não se conhecem? Nunca planejaram. Não falam sobre futuro. Quantos o casamento está uma letargia, uma lentidão, um desinteresse, um sono profundo. E se não tomar medida, vai continuar assim o resto da vida, ou até quando o homem separar. Porque o desejo do Senhor não é separação. Cara, eu não sei se essa é a sua situação. Não sei, realmente eu não sei. Eu não sei se você está fechado aí para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos. Eu não sei se você está preso aí num mundo totalmente seu. Às vezes sim. Às vezes a gente entra dentro do mundo nosso, sabe? É nosso. É o nosso mundinho. E fica ali. E nesse mundinho é a sua razão que impera. Nesse mundinho eu mando. Ele é meu. E quando se entra nesse mundo seu, em que a sua razão impera, é impossível o diálogo dentro de casa. É impossível. Não tem como. Como é que você vai dialogar com alguém que está dentro do mundo dele? Como é que você vai falar para ele assim, tem que pôr lixo para fora? Não é do mundo dele. Mas Deus lhe deu uma missão nesta manhã. E a missão é pegá-lo pela sua mão, levá-lo à parte. Levá-lo à parte de entre a multidão. E levá-lo até a presença daquele que estava lá em Decápolis. Lembra daquele dia? Acabei de contar a história. E está aqui agora. A minha missão nesta manhã é pegá-lo pela sua mão, retirá-lo à parte dentro da multidão e levar até a presença daquele que estava em Decápolis aquele dia e está aqui agora. E pedir para ele que tudo pode sobre todas as coisas. E acredito que ele pode. Porque ele ressuscitou dos mortos. Então ele pode. E eu quero pedir que ele ponha o dedo nos seus ouvidos e passe a santa saliva na sua língua. E o detalhe principal, e quando ele passar, quando ele pôr os dedos no seu ouvido e passar a santa saliva na sua língua, lhe permita ouvir esse suspiro. Versículo 34. E levantando os olhos ao céu, ele faz o que, dona? Suspirou.
esse suspiro do Senhor demonstra a vontade confessada a Deus, no anseio mais íntimo de ver o milagre acontecer. E a Bíblia relata que ele levanta os olhos, suspira e diz assim: Efatá, isto é, abre-te. Se você ouviu esse suspiro, que os seus ouvidos e seus lábios se abram. Se você não ouviu, que o Espírito Santo de Deus que habita aí, no teu coração, te ajude a ouvir a palavra dita por Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor, que habita aí no teu coração, te ajude a ouvir. Efatá, abre-te. Pai Santo, Pai querido, estamos diante de Ti, como sempre, Pai. Deus, como somos cheios. Oh Deus, a complexidade humana é muito grande, Pai. Muitos de nós estão cheios, Deus, de complexos, fechados, lacrados, encarcerados, encastelados dentro do próprio mundo. Mundo esse que não permite que ninguém se achegue, ninguém entre. Encontramos nesse mundo nosso, encontramos ali aquilo que precisamos. Mas precisamos nos comunicar. Há pessoas ao nosso lado. Nós temos família, temos esposas, esposos, filhos, filhas, irmãos, amigos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Pai, que o dedo do Senhor entre em nossos ouvidos e destrave esse ouvido, em que não nos permite ouvir o que precisamos ouvir, e destrave os nossos lábios para a comunicação, Pai. Quantos aqui, Deus, não se comunicam, não falam? Na hora do jantar assistem televisão jantando, não conversam, não se comunicam, não planejam, não discutem, não acham soluções. É cada um para si. Deus, está tudo errado. Abra ouvidos, abra lábios. Sua palavra diz efatá. Que possamos ouvir através do Santo Espírito esta palavra. Obrigado, Jesus. Estão todos diante do Senhor e te pedimos, assim como o Senhor fez aquele milagre com aquele endemoniado, assim como o Senhor fez esse milagre com esse surdo, com esse homem que falava com dificuldade, faz um milagre na nossa vida, porque é só um milagre mesmo, Senhor. Efatá. Efatá. Possamos ouvir o suspiro do Senhor. Estamos diante de Ti. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, Ele nos mostra. Mas se eu e você não dermos um passo, nada acontece. Vai continuar a mesma coisa. Domingo que vem estamos aqui de novo para ouvir a mesma coisa.
é cada um de nós, absorvendo o que o Senhor quer, absorvendo o que o Senhor quer para a nossa vida e deixando sermos transformados pelo Santo Espírito do Senhor. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai. Obrigado por esta celebração. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta manhã. Deus, o Senhor sabe das lutas e dificuldades que a tua igreja vem enfrentando. O Senhor sabe e o Senhor conhece. E lançamos diante de ti. Obrigado, Deus, por tudo. Que a graça do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Abre a boca, gente.